Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e conforme eu falei para vocês, estaria hoje trabalhando com vocês a correção dos exercícios referentes às leis de Newton. Então gostaria que vocês pegassem o livro e vamos à correção. Vamos lembrar quais são os exercícios. Os exercícios das páginas 14, 15 e 16, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos então à correção? Primeiro exercício, então, ele fala o seguinte, está lá na página 14. Os testes de colisão de veículos são realizados, entre outras coisas, para verificar a segurança para seus passageiros, representados por bonecos nos testes, e corrigir possíveis falhas. Considere os testes descritos a seguir, realizados em carros com o mesmo modelo, e responda o que se pede. Então, vamos lá. Coloquei aqui o que estava escrito lá. Letra A. Durante um teste de colisão frontal, o carro está em movimento em relação ao chão e bate em uma mureta. Então, o carro está em movimento. Quando ele bate em relação à mureta, qual vai ser o movimento realizado pelo boneco? Se está em movimento, o boneco também está em movimento. Quando ele bate na mureta, o carro para e o boneco permanece no movimento, ele tem a tendência desse movimento. Ou seja, olha lá, antes da colisão o boneco também está em movimento em relação ao chão. Quando o carro realiza uma parada brusca, colisão frontal, o carro para, porém o boneco tem a tendência de permanecer naquele movimento que ele estava fazendo. O boneco continuará em movimento, ou seja, vai para frente, movimento explicado pela primeira lei de Newton. Essa é a letra A. Letra B, mesma coisa. Supondo que o carro esteja em repouso, ele está parado em relação ao chão, e o outro vem e atinge na traseira. Como será o movimento realizado pelo boneco? Então, o carro está parado. O outro carro vem e bate. Bate, ele empurra o carro para frente. Porém, o boneco tem a tendência de permanecer no movimento. Olhe qual seria o movimento. O carro é empurrado aqui e o boneco tem a tendência em ficar em repouso. Olhe lá. Como o boneco também está em repouso, sua tendência é permanecer em repouso. Quando o carro testa é empurrado para frente, o boneco permanece em repouso onde está. É como se ele se movimentasse para trás em relação ao veículo. Também um fenômeno explicado pela primeira lei de Newton. Ok? Segundo exercício, também está lá na página 14. Ele fala assim, a compreensão das leis de Newton ajuda na descrição de diversos fenômenos naturais. A respeito dessas leis, assinale as sentenças verdadeiras. Eu coloquei aqui como verdadeiro e falso. Tá? Pode só marcar um X, não tem problema, só na verdadeira. A inércia de um corpo é associada à sua massa. Corpos com maior massa apresentam maior inércia. Lembra que eu falei? Como que a gente mede a inércia? É de acordo com a grandeza física massa. Verdadeiro. Pela terceira lei de Newton, a Terra atrai a Lua com intensidade maior do que a Lua atrai a Terra. Não. Nessa terceira lei, ela tem mesma intensidade, mesma direção. O que muda é o sentido. Então, ela é falsa. Aqui eu corrigi, ó. A força de atração entre os dois corpos são de mesma intensidade. Letra C. Pela segunda lei de Newton, quanto maior a massa de um corpo, maior será a força resultante necessária para alterar o seu estado de movimento. Sim, lembra que eu falei? Força e massa, força e aceleração. Se eu quero ter a mesma aceleração, eu tenho que dobrar aquela força, tá? Verdadeiro. Quanto menor a massa de um corpo, mais fácil será pará-lo se estiver em movimento ou movimentá-lo se estiver em repouso. Sim, a massa é menor, facilita para nós. As forças de ação e reação são de mesma natureza, intensidade e direção, mas têm sentidos opostos. Verdadeiro. Exercício 3. Segundo a terceira lei de Newton, para toda ação,
há uma reação de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos. Então, vejam lá. Se o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Se o jogador toca a bola toca o jogador. Se o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. Se o pé empurra o chão empurra o pé. Se o ímã atrai a moeda atrai o ímã, certo? Essa é a terceira lei de Newton. Quarto exercício, ele diz assim: um bloco de massa igual a 2 kg está sob ação de forças representadas nas imagens a seguir. Qual a aceleração adquirida pelo bloco em cada situação e qual a direção e o sentido da força? Muito bem, vamos lá. Massa, 2 kg. Força resultante é, como são sentidos opostos, eu vou subtrair 8 menos 4. Então, eu vou ter 4 newtons. Como a força maior está para a direita, horizontal para a direita. E a aceleração? A aceleração é força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante eu tenho 4. Massa é 2. Qual é a aceleração? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 4? É 2. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade no Sistema Internacional de Medida, e como está também horizontal para a direita. Fiz aqui um desenho para vocês, tanto a aceleração quanto a força, horizontal para a direita. Letra B. Agora eu tenho forças agindo no mesmo sentido. Ele pergunta a mesma coisa. Olhe lá, massa, 2 kg. Olha a força resultante, agora eu somo as forças, eu vou ter 20 newtons, horizontal para a direita. Aceleração, mesma coisa, massa vezes aceleração. Força resultante é 20, a massa é 2, a aceleração. Qual é o número que multiplicado por 2 chega em 20? 10. 10 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a direita. Também fiz um desenho aqui para mostrar para vocês. E agora sim, o último exercício. Uma locomotiva puxa 3 vagões de 200 kg cada um. Sabendo que a aceleração adquirida pelo sistema foi de 3 metros por segundo ao quadrado, esse 2 tem que ser pequenininho aqui em cima, tá? Escapou aqui, é ao quadrado. Calcule a força resultante aplicada pela locomotiva. Então, olha o que nós temos. Massa da locomotiva, 600. Massa do vagão, 200. Olha a aceleração, ó, quadrado. Esse 2 aqui tem que ser pequenininho que nem esse, tá? Qual é a força resultante? Sendo, então, massa eu tenho 600, mais 200, mais 200, mais 200, porque é 200 cada vagão. Então, eu tenho 1.200. Força resultante é massa vezes aceleração, ou seja, 1.200 vezes 3, força resultante, 3.600 newton. Só cuidado que esse quadrado aqui é igual a esse daqui, tudo bem? Então, seria isso. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!